Estamos ao vivo, 16 de fevereiro, nessa terça-feira de lua nova, a junção do Rio de Janeiro com Minas Gerais, Belo Horizonte. Oi, bem-vinda, Paty. Pessoal chegando, sala de reunião ficando cheia, sala de conversa. O som tá bom? É bom que você já me ajuda. O som tá legal? Tá dando para ouvir bem? Tô com o microfone novo. Pode ir falando aí pra mim, pessoal. O som tá bom? A imagem tá sincronizada com o som? Tudo certinho? Tá ótimo. Ai, coisa boa. Vou enquanto... Oi, Pamela. Já anotei aqui a sua pergunta, hein? Coisa boa. Vou fixar aqui o tema. Daqui a pouquinho o Carlos Marcelo de Barros vai chegar. Aprendi aqui com as minhas amigas maravilhosas. Aqui, aí eu fixo. Ops, peraí. Aí eu fixo aqui. Ops, o pessoal tá entrando. Aí eu não consegui. Ai! Fernanda, bem-vinda, mastologista. Vai agregar muito. Coisa boa. O som tá bacana. Tamires, bem-vinda. Olha, gente de vários lugares. Carlos Marcelo, querido. Consegui fixar o título. Eu vou conseguir. O pessoal falou que o som tá bom, sala ficando cheia. Ai, coisa boa. E aí? Tudo ok? Que prazer, Carlos Marcelo de Barros. Pessoal chegando. Oi, Paulo Renato, Presença que do honra. professor Paulo Renato. Muita gente bonita entrando na sala, Paulo Marcelo. Oi, Paulo. Larissa, bem-vinda. Pessoal chegando. Você tá me ouvindo, Carlos Marcelo? Perfeitamente. Eu tô só Eu apanhando um não tô pouco te aqui. ouvindo. Aí. Fala comigo, que eu não tô te ouvindo. Agora deu? Eu não tô te ouvindo. Você me ouve? Oi, Lisa, da Eu te ouço. radioterapia, coisa boa. Muita Agora gente tá bonita ok? chegando. Lisa, dá uma ajuda pra gente. Você tá me ouvindo? Fala com a mãozinha, sim ou não. Deu ok agora? Conexão do Carlos. Marcelo tá Olha alterando. Oi, só. Isabela. A sua imagem tá um pouquinho indo, saindo, vindo. Oi, Roberto, bem-vindo. Jaque, meu amor. Ajuda a gente, Jaqueline. Você tá conseguindo me ouvir? A imagem tá fluindo com o som? Ouvindo os dois? Eu não tô ouvindo Carlos Marcelo. I don't listen to him. Carlos Marcelo, você me ouve? Agora tá me ouvindo? Você me ouve? Você tá me ouvindo? Não? Sério? Eu não ouço nada. Peraí, deixa eu tirar aqui. Que estranho. Agora tá me ouvindo? Can you help me? Será que você não tem que liberar meu som? But everybody's listening to him. But I don't listen to him. Estou pensando aqui. Encontros ao vivo são assim. Eu vou precisar da ajuda de vocês que estão entrando. A Jaque está ouvindo os dois. What? Espera aí. Vou trocar o microfone. Vai dar tudo certo. Encontros ao vivo. Só um minuto, que eu pedi aqui pro meu super assessor. Bring me the microphone. But the best one. Isso tudo porque eu comprei um microfone para fazer a live com o Carlos Marcelo de Barros. Só que eu esqueci de testar o retorno. Então, I have one in the little bag. You don't have a good one? Espera aí, enquanto a galera tá chegando, eu vou trocar o microfone e eu vou fixar o título da nossa conversa, que vai ficar sensacional. Tá, vou tentar aqui de novo também.
Não consegui. Branco. Fala comigo, Carlos Marcelo. Oi, tá ouvindo? Ai, agora eu tô te ouvindo. Ai, eu Ah, comprei um microfone super, super. Tipo de ficar pendurado na roupa, ó. Pra ah, fazer a mas live com você. você tem que alterar alguma configuração nele, isso acontece. É, fiquei sem retorno, viu? Muito obrigada por você esperar. Muito obrigada, pessoal. Foi Não, bom que agora a estamos. sala tá ficando cheia, o pessoal chegando, coisa boa. Ah, não, foi muito engraçado. Eu falei, não acredito, o microfone novo não tá funcionando. Eu não consegui fixar o tema, eu vou tentar fixar aqui, que aí os convidados que foram chegando vão Isso. saber do tema. Deixa eu ver se eu consigo. É aqui, eu clico em cima. Olha que eu testei quando eu clico. Não vai. Aqui eu tô achando um lugar para ficar, mas assim, a mistura de biblioteca com sala de criança, de um lado tem campo de futebol, do outro tem boneca, aí você vai Não, se ajustando. é muito bom. Peraí que eu vou conseguir. Fixar comentário. Ai, consegui! Gente, a gente vai conversar sobre dor no câncer. Todo mundo nos ouvindo bem. Podem ir falando, o pessoal chegando, acenando, coisa boa. Que prazer estar aqui com você, Carlos Marcelo de Barros. Enquanto seus Eu também. convidados estão chegando, eu vou te apresentar. Eu tenho o prazer de falar aqui algumas coisas sobre você. Depois eu falo um pouquinho de mim, seus convidados. Tá tudo ótimo, Paty? Diz pra gente. O som tá bacana, tudo interagindo. Os dois estão nos ouvindo bem. São imagens sincronizadas. Ótimo. Pessoal, o Carlos Marcelo de Barros. Ótimo. Tá em Minas Gerais, Belo Horizonte, né? Ah, não, eu tô em Alfenas, Minas Gerais. Ai, de Alfenas. Eu moro no interior de Minas Gerais. Ai, que legal. Por isso que eu Talvez vi da Belo Horizonte. universidade. Belo Horizonte eu fiz faculdade em Belo Horizonte e eu coordeno a pós-graduação de dor do Albert Einstein na unidade de Belo Horizonte. Aí muita gente acha, por Perfeito. causa de ser de Minas Gerais, que eu moro em Belo Horizonte, mas eu não moro em Belo Horizonte, eu moro em Alfenas. Em Alfenas. Alfenas, sensacional. Nossa. O Carlos Marcelo de Barros, nós até a honra aqui de falar, porque eu sei que você não vai acabar não falando tudo isso lindo de você. Eu vou ter a honra e o prazer de falar. Ele é médico anestesiologista com área de atuação em dor e cuidados paliativos. É uma live muito especial que a gente montou para vocês hoje. Ele foi editor-chefe de um tratado importantíssimo na medicina brasileira e também do mundo, o Tratado de Dor Oncológica. Ele se juntou com alguns parceiros e foi o líder da edição. Isso é um desafio. Vocês não imaginam como é difícil escrever algo, publicar e ter esse reconhecimento na literatura. Esse tratado ajuda inúmeras pessoas a cuidar de dor no câncer. Além disso, ele é professor e coordenador. Coordenar uma pós-graduação não é para qualquer um, não. Professor e coordenador da pós-graduação em dor no Hospital Albert Einstein, da unidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Também atua na área da educação como professor em anestesiologia, dor e cuidados paliativos na Faculdade de Medicina, na Universidade Federal de Alfenas. Eu vi também que você é doutorando, assim como eu, você está. Eu Tô também quase. sou doutoranda para. Gente, é uma trabalheira. A gente ama estudar, a gente ama a área da educação, se organizar, mas juntar assistência com a organização de publicação, de pesquisa, é um cenário assim que a gente vai conversar um pouquinho nessa live. E eu achei interessantíssimo que você fundou e é diretor técnico de uma clínica chamada Clínica Plenos, que Isso. trata da medicina da dor. E eu achei isso muito bonito, porque além do talento da assistência, do talento de pesquisador, de expansor do conhecimento, também professor, você tem um talento empresarial, porque você conseguiu ter uma visão de montar uma clínica, que não é fácil. Às vezes eu não consigo coordenar minha secretária no consultório, que dirá uma clínica. E aí você virou fundador e diretor técnico, eu achei lindo esse nome, Clínica Plenos, Medicina da Dor. E tudo isso, o Carlos Marcelo de Barros tem, obviamente, todos os títulos reconhecendo
toda essa maravilha, essa expertise. Ele é super jovem, já construiu muita coisa na vida e vem expandindo. Uma honra falar com você, viu? Eu sou a Patrícia Paturi, eu sou cirurgiã oncológica, trabalho com ginecologia oncológica há muitos anos. Eu também sou apaixonada pela área de ensino. Eu ajudo jovens cirurgiões a se qualificarem na cirurgia oncológica e potencialmente na ginecologia oncológica. Também estou doutoranda em saúde da mulher, logo seremos doutores na pós-graduação, já fizemos nosso mestrado. A faculdade, pessoal, não chega a nos dar uma expertise para publicação, para virarmos pesquisadores, e nem tampouco professores. É um dom, assim, que vai nascendo na gente, a gente vai se qualificando cada vez mais. E mesmo como cirurgião, porque o cirurgião ele tem uma alma muito assertiva, muito objetiva, a dor do outro sempre me sensibilizou demais. E trabalhando na emergência do INCA, eu percebo que a gente pode melhorar em vários aspectos para trazer um conforto para as pessoas. O pessoal está chegando, tem muita gente bonita entrando, viu? Boa noite, pessoal. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Muito obrigada. E eu vou fazer uma pergunta, perguntando assim, o que te inspirou, né? A um anestesiologista a passear pela área de dor e de cuidados paliativos. Qual foi o chamado que você teve? O que você sentiu? Como foi esse despertar? Primeiramente, agradecer muito o convite, agradecer as belas palavras. E eu acho que a nossa missão é essa. É um prazer enorme ver as pessoas que estão aí. Tem a Larissa, que foi minha aluna, a Simone, minha prima. Né? O Paulo Renato, ele fica bravo, mas eu falo que eu considero ele igual um pai. Ele fala que não tem idade para ser meu pai. Mas Não tem não. de consideração, eu considero que o Paulo Renato, eu costumo brincar, na verdade não é uma brincadeira. Você avalia o valor que as pessoas têm quando elas te dão algo, quando você não pode dar nada em troca. O Paulo Renato foi a primeira pessoa como diretor científico da SBED na época, hoje ele é o atual presidente, a querer ver com os próprios olhos o que a gente estava fazendo aqui em Alfenas. Né? Então ele saiu do Rio de Janeiro, toda a dificuldade de vir aqui, né? Aqui não tem voo regular, a gente tem que ou vai para Guarulhos ou Viracopos sempre para viajar. E ele saiu e veio aqui, e desde isso é uma amizade irmanal, que amigos você não encontra, você os reconhece, né? Durante a vida Que bonito. é um prazer enorme tê-lo como... Eu falo que ele é meu pai, fica bravo, mas ele é mais do que amigo. O Renato é jovem. Isso que você me disse, ele era estava numa liderança de organização de qual sociedade? De anestesiologia? Ou de dor? SBED é o quê? É a Sociedade Brasileira para Estudos da Dor. E, salvo engano, com o fechamento, né, por causa das crises opioides da sociedade americana, eu acho que a SBED é a maior sociedade de dor hoje da América Latina, com certeza, salvo engano, das Américas. Isso aí o Paulo Renato depois pode confirmar pra gente. Sensacional. Fica à vontade de ir falando aí, Paulo Renato. E o pessoal que eu já anotei várias perguntas que me encaminharam na caixinha no direct, mas fiquem à vontade de fazer perguntas, comentários, eu vou estar super atenta. Eu vou falar para você uma história bastante sincera. Eu entrei na medicina da dor como anestesiologista, com o intuito único e exclusivamente, inicialmente, evidentemente, que a gente acha, né, que tem algum controle sobre a vida, depois a gente descobre que a gente não tem controle nenhum de nada. Verdade. Eu entrei porque eu queria fazer procedimentos. Bloqueios, risotomias, bomba, eletrodo, que é o que eu faço hoje, e comecei minha formação. Comecei minha formação formalmente, com pós-graduação. Na época, hoje, eu tenho uma residência, eu tenho residente de dor. Na época que eu fiz, não existia no Brasil. Praticamente, você tinha uma ou duas só. E fui, no Brasil não tinha formação. Você sai do país para fazer curso, volta, toda aquela dificuldade do inglês e tudo. E até que eu tive a sorte de descobrir a Clínica Singular em Campinas, onde você tem uma formação bastante sólida em intervencionismo. E eu lembro muito bem desse detalhe, assim, é muito claro para mim,
pontos de inflexão que acontecem na vida da gente, tem gente que chama de destino, né? Eu quase que eu desisti da dor. Eu fiz a inscrição no curso de pós-graduação. Eu tinha entrevista marcada. No dia da entrevista, o meu filho nasceu de madrugada com descolamento prematuro de placenta. Eu teria que ir para São Paulo. Aí eu falei, não. Aí eu desisti. Não, ano que vem eu faço. Liguei lá, falei, olha, se vocês fizerem por Skype, eu faço a entrevista. Aí eles falaram que não faziam, eu desisti. Aí uma hora depois ligaram, fizeram a entrevista por Skype e acabou que eu fui. E tô aqui hoje, né? Talvez isso que me trouxe aqui. Essa formação, eu me perdi um pouquinho. Obrigada, Paulo Renato. Paulo está dando várias informações importantíssimas, colocou o website da sociedade. Essa prova foi para especialização em dor? Especialização comum, era anestesista. Você já era anestesista, porque, ó, gente, ele se formou na faculdade, fez anestesiologia, aí você fez uma especialização em dor. Isso, Então, quantos anos? É um ano. É uma especialização um lá ano. de senso. Não tinha residência. Mas aí, precisa ser anestesista para fazer a intervenção? Não. A intervenção em dor hoje, ela é muito bem aceita para radiologistas, apesar de não ter pelo MEC, né? Ortopedista, cirurgião geral. Não, o cirurgião geral acho que não sei se está no MEC. Mas ortopedista, neurocirurgião, anestesistas e fisiatras. Acho que é o que tá no Ministério da Educação. Aí, Patrícia, eu entrei, comecei a atender e ia começar o curso do Singular em Campinas, que é o curso de melhor formação intervencionista que a gente tem no Brasil. No dia, tinha uma fisioterapeuta, eu guardo ela com muito carinho, uma pessoa muito especial para a gente aqui na cidade. Ela, previamente a isso, ela descobriu que ela tinha um colangiocarcinoma, grávida de 6 meses. E não está no meu currículo, porque como eu não faço mais, eu sou intensivista, titulado da MIB, mas faz 10 anos que eu não ponho o pé no CTI, então não me considero mais intensivista. A gente chegou a trabalhar junto na terapia intensiva, e ela foi tratar comigo. Ela tinha uma metástase em costela, né? Eu fiz um bloqueio de nervos intercostais, coisa teoricamente, né? Pra gente hoje banal. E ela foi embora. No retorno dela, eu estava preparado, eu ia ficar um tempo em Porto Rico com o professor Ibarra e depois ia fazer o singular. Eu estava tudo pronto, eu ia sair do Brasil, ficar lá em Porto Rico com o professor Ibarra e ia fazer o singular de medicina intervencionista da dor. Para seguir o rumo que eu tinha traçado, que era intervenção. Ela voltou, ela já estava fora de tratamento oncológico, ou seja, ela estava só em cuidado paliativo, fazendo cuidado de dor, nutrição. Ela tinha uns 2 anos de doença, o menininho dela tinha 1 ano e meio, mais ou menos. E ela chegou para mim e falou, olha, Carlos, e ela era uma pessoa de bastante recurso, tinha tratado os melhores hospitais do Brasil. Olha, Carlos, eu vou voltar a tentar tratar. Aquela hora, aquele pensamento cartesiano que a gente tinha na época, eu falei, mas pra quê, né? Ela pegou e falou, não, cara, sabe o que foi? Você fez esse bloqueio, a gente mexeu na medicação, eu consegui sentar no chão e brincar com meu filho. Você já viu quando você cola na cadeira e não sabe o que você fala? Você olha pro teto, você dá uma... Aí sim, a consulta terminou e aquilo ficou na minha cabeça. Por fim, o que me levou a isso? Foi a total incapacidade que eu senti como médico, apesar de ter feito um procedimento 100% efetivo, de tratar do que aquela paciente tinha realmente. Sim. Então, aí eu cancelei a viagem para Porto Rico, cancelei o singular, isso depois eu fiz no outro ano, e me inscrevi numa especialização de cuidados paliativos. Que bonito. Olha. Que foi aonde as peças se juntaram. Sim. Fiz o cuidado paliativo, depois eu venho me dedicando, evidentemente, muito mais à intervenção. E foi aonde eu entendi o que é a gente tratar, né, o paciente com dor no câncer, as dificuldades
E o que significa isso? Que você pode fazer o procedimento mais maravilhoso do mundo, mas que se você não souber cuidar daquela alma, você não vai ter sucesso no que você faz. Então, a base de tudo, né, a base filosófica e de fundamentos, o que gera a Clínica Plenos, veio do cuidado paliativo, não veio da intervenção. A intervenção é uma paixão. É da onde eu sustento a clínica, é da onde a gente também não pode ser falso moralista, é da onde vem os recursos que mantém a clínica, Claro, evidentemente. é importante falar isso. Uhum. Mas a filosofia ela é mista e tem muito do cuidado paliativo nisso. Então é o que a gente tenta aplicar. E depois, aquela questão, a gente não domina nada na vida da gente. A gente acha que domina. Depois veio acontecendo, veio acontecendo, veio acontecendo, veio acontecendo. E até hoje eu não entendi o que está acontecendo. As coisas vão A se Isabela até escreveu um sucedendo. cuidado multidimensional. Eu estou muito feliz de você começar falando dessa forma, porque é tão bom a gente encontrar pessoas com quem a gente se afina. E os olhares da medicina, eles são distintos. Então é muito bom quando a gente encontra pessoas afins, porque mesmo dentro de uma especialidade, os olhares do cuidado com o outro é diferente, até porque as pessoas gostam de ser cuidadas de formas diferentes. Então é bom ter essa diversidade. Eu fico muito feliz de trazer essa história da fisioterapeuta que te tocou, te sensibilizou, e eu também me sinto sensibilizada dessa forma e com essa impotência de eu sou cirurgiã, então eu treinei muitos anos para fazer uma boa cirurgia e tirar aquele tumor, mas eu também acredito como você de que aquela cura daquela dor seja mais profunda do que ressecar algo que está incomodando, ela vai muito além disso. E um dos objetivos desse nosso encontro hoje é ajudar as pessoas a entenderem as suas dores. Porque primeiro elas precisam entender essa dor de um conceito mais amplo, não só orgânico e físico, também mental, emocional, espiritual, para que elas consigam pedir ajuda. E eu fico muito feliz quando você traz esse chamado da fisioterapeuta que falou, caramba, eu sentei no chão e brinquei com meu filho. E isso é uma felicidade gigantesca para um cuidador como nós, que a gente talvez se sinta frustrado de falar, não sei se pela medicina natural vou oferecer a cura para essa pessoa, mas ela se sentiu curada naquele momento. E isso tem uma potência muito bonita. E a nossa conversa vai passear muito por aí. E antes de entrar nas perguntas que as pessoas me perguntaram muito, tem uma curiosidade, porque você dá aula. E assim como eu, a gente vai envelhecendo e as gerações mudam. E o perfil do aluno é geralmente os meus que chegam em torno de 28, 29 anos. Os seus talvez sejam um pouco mais jovens, que acabaram de sair da faculdade, eu não sei, ou até mais velhos. Você percebe, você tem observado na nova geração, que é mais próxima da tecnologia digital, você tem percebido que algo mudou no perfil dos seus alunos? Você precisa abrir um cenário para falar sobre um comportamento humanista? Ou isso já vem neles? A pessoa que procura um curso como o que você oferece já traz isso? A gente tem... Eu tenho vários tipos de aluno, né? Eu tenho os alunos da graduação, que eu dou aula no 4º ano da faculdade, onde talvez os sonhos sejam maiores do que a realidade. Muitos, uns simplesmente têm um carregamento humanístico natural deles, outros não estão nem aí para uma disciplina, vamos falar a verdade. Né? Outros, então assim, são pessoas em formação, né? Hoje a formação é mais tardia, então talvez isso seja natural. Eu tenho residentes de dor, né? Que talvez seja o maior desafio, onde você pega o médico em segunda residência. Por exemplo, este ano eu tenho um anestesiologista e um ortopedista de residente. O pré-requisito é aberto, Carlos Marcelo? A minha residência ela é do MEC, né? Então eu tenho que obedecer os desígnios do MEC. Então, ortopedia, clínica médica, neurocirurgia, anestesiologia, fisiatria, são essas especialidades. Interessante o ortopedista aí, eu gostei disso.
Como é Mas que é esse assim, cenário? É diferente? Porque foi, são foi, caras muito objetivos, né? Eles quebram osso, consertam osso. Talvez então, eles tenham percepção diferente. Como é sim, que é mas isso? eu sou muito conhecido, meu serviço é muito conhecido pela intervenção, né? Então eles Tá, chegam achando que vão passar o dia inteiro com uma agulha na mão. sim. E na hora que eles descobrem que eles têm que primeiro. Foi uma tarefa difícil. A primeira lição assim, é bom dia, boa tarde, para ortopédia. Sim. Então, mas assim, foi uma experiência muito interessante. Eu acho que ensinar, né, a clínica de dor, ainda mais a clínica de dor num contexto oncológico, para que ele não dilua aquele conhecimento, porque o nosso serviço, a gente faz cuidado paliativo, faz dor oncológica, faz dor crônica, faz reabilitação e medicina regenerativa. Então, só Hum, que 60% da carga de trabalho é dedicada à dor oncológica e cuidado paliativo. Então, fazer esse ah, equilíbrio é muito importante para isso. Então, assim, aí você já tem outro desafio de ajustar expectativas. Se a pessoa chega que acha que sim, vai ficar com a agulha na mão 24 horas por dia, ele tem que entender que isso, a intervenção ela é maravilhosa, ela muda a vida, ela muda o paciente, ela te traz satisfação econômica, te traz várias coisas, mas ela é um meio, não um fim. Entendeu? perfeito, Ela é um meio para aliviar o sofrimento daquele paciente. Ela não é um fim por si só, né? perfeito. E Eu eu tenho sou. os alunos de pós-graduação. Os alunos de pós-graduação eu separo ele em 4 grupos. Aqueles que Uhum, querem ser especialistas em dor, uhum, aqueles que querem ser um profissional melhor, que a maioria absoluta, até uhum, falo isso com satisfação, ele não quer deixar de ser ortopedista, ele não quer deixar de ser neurocirurgião, sim, ele quer ser um perfeito. ortopedista melhor. Aquele que quer intervenção, aí ele descobre que o Uhum, caminho é muito longo, e aquele que não sabe o que está fazendo lá. Né? Entrou entendi. Então, assim, eu vejo uma dificuldade muito grande na nova geração que está chegando nessa característica empática. Eu não sei, porque a gente vai ficando velho e costuma devagar sobre o passado, o passado era diferente, a gente fazia as coisas diferentes. Eu não sei se é diferente ou se é a gente que muda, sabe? Se a gente Sim. começa a ter mais conhecimento de mundo, coisas que a gente não tinha. Mas eu acho que a gente vai ter mais trabalho. Eu vejo muito discurso e poucas ações hoje, Sim. principalmente na graduação. É muito discurso bonito, mas assim, as ações práticas ainda me decepcionam um pouco. Mas a gente não desiste, não. Não, Né? entendo. Está sendo muito bom para mim ouvir isso, porque em alguns momentos a gente dá uma desanimadinha, porque as novas gerações trazem coisas maravilhosas, mas de fato a tecnologia é muito ampla para eles, então eles ficaram treinados em resultados imediatos. E na dor humana, o resultado não é imediato. Mesmo Não, quando é um pós-operatório, quando foi um pós-operatório de sucesso, o tumor saiu, quando você fez uma infiltração, nem sei a medicação que você usa, lidocaína, morfina, e teve uma melhora da dor, mas é muito mais amplo do que só, não é um recorte daquele momento. É um cenário muito mais amplo, que é o que você ensina. E essa é a beleza da medicina, e esse é o nosso prazer em cuidar dessas pessoas. E ensinar sobre esse cenário amplo, de inúmeras possibilidades, mesmo diante da dor, é um desafio. Eu sou muito grata por você continuar acreditando. Você vai fazer um curso agora, no final quero que você fale um pouquinho desse curso. Você é professor, e eu acho sensacional isso, você é professor desde da área acadêmica para jovens de... Nem lembro, quando eu estava na faculdade, tinha quantos anos, gente? 20? Você, a né, dá gente, aula para pessoas muito jovens e expertos 21, já, que já chegam. 22, 23, É muito bonito isso. E lidar com a dor do outro, o ser humano não continua igual. Ou ele entra num mergulho muito profundo de autoconhecimento para que ele se sensibilize sem se embolar com aquela dor, ou ele se torna um pouco querendo se separar demais, e aí os outros olham como uma frieza, mas às vezes aquilo pode ser uma defesa. Enfim, ninguém fica igual. E nós que escolhemos lidar com a dor do outro,
e entramos em muito contato com as nossas dores também, cuidando do outro, é muito bom ter pessoas como você e como eu também na área da cirurgia, que trago esse olhar diferente e também às vezes me sinto julgada, assim, pelos cirurgiões que são mais objetivos. Para que tá falando disso, Paturi? Tá doida? Vamos operar. Então, a gente traz essa beleza do contexto geral. Isso é muito bom. Seguramente você teve bons professores que te inspiraram, eu tive bons professores que me inspiraram muito nesse cenário mais amplo. As nossas vivências pessoais também trazem um contexto. E eu queria te perguntar, nessa onda, assim, dessa dor como um todo, você observa nos seus pacientes, alguns, eles têm muita alteração física, sabe? Como se fosse doença em progressão, metástase óssea, infiltração da medula, coisas que você olha e fala, nossa, misericórdia, a pessoa deve estar com muita dor. Mas ela não tem tanta dor, a ponto de você conseguir controlar aquilo com alguma medicação oral. E outros pacientes têm menos sintomas orgânicos, físicos, detectáveis pelo exame clínico e também pelo de imagem, no entanto, tem muito mais sintomatologia. Você observa, você que lida tanto com essa dor, que tem alguma coisa diferente nesse cenário? Tipo, a dor emocional, a dor mental, ou o apoio da família, ou seja, por que será que às vezes aquele ser tem muita coisa ali para sentir dor e sente pouca dor, e o outro tem menos situações para sentir dor, mas sente muita dor? Você percebe alguma coisa além do que a gente possa ver no exame de imagem ou na oncologia? Eu acho que Conversando com as pessoas? você ler o trabalho da Cicely Saunders e analisar ali o trabalho do Loser no diagrama que ele fez, mostra bem a contextualização da dor total. Mas a dor Ah, que total legal. vista ao vivo, ela é muito diferente. Porque o que a gente chama de dor, o que muita gente entende como dor, na verdade a dor ela não é um sintoma físico, a dor ela é um sentimento. O sintoma físico é a nocepção. Ah, que legal. Fala Por mais sobre exemplo, isso. Ah, por exemplo, o fato da pessoa ter um tumor invadindo o osso dele, isso gera nocepção. Mas o que aquilo vai significar para ele é que a dor depende de tudo que ele está perdendo. E a dor no câncer, ela carrega outros significados. E, principalmente, ela pode ser um lembrete que aquela doença está ali, que aquela doença ameaça a vida dele. Ela pode ser um lembrete, eu acho que o que nos faz viver? O que nos dá esse senso de urgência? Né? Por que quando você me ligou, acho que quinta-feira ou sexta, foi perguntar sexta-feira. que dia que nós vamos fazer a live? Eu falei, terça. Eu falei, Foi. terça? Eu É amo. terça. Terça. Por mais incrível que pareça, Paturi, o Ai, foi mesmo, gente. Esses bastidores são sensacionais. Foi mesmo. Eu até tremi. Eu falei, oh, e agora? terça, por quê? Obrigada. Você não pode Ah, falar você não pode falar uma coisa em aula, você não pode escrever sobre uma coisa e ter conduta diferente. O que nos verdade. faz viver? Por incrível que pareça, o que nos faz viver é a morte. Ai, Por que mais bonito isso. estranho que isso possa parecer, essa percepção que nós temos um tempo limitado é que nos dá urgência de realizar algo. Por exemplo, se a Verdade. gente fosse imortal, eu poderia falar para você, não, quando eu fizer 150 anos eu começo a jogar tênis. Ou quando eu fizer 200 Sim. anos eu começo a escrever. A gente não sabe se a gente tem esse tempo. E quando a pessoa recebe um diagnóstico de uma doença sabidamente que pode, e na maioria das vezes ainda é fato, encurtar a vida dele, ele perde a coisa mais preciosa, a única coisa que você não consegue me devolver e nem eu devolver para você, que é o tempo. E essa noção de limitação, consciente ou inconsciente, depende do paciente, de tempo, tira dele a maior das liberdades humanas, que é o poder de fazer escolhas. Ele Entendo. perde a capacidade de fazer escolha. Então você pensa, uma pessoa que é extremamente independente, ou que é um chefe de família, um chefe de uma empresa, a partir daquele momento ele já perdeu tudo. Ele não pode mais... as coisas que lhe dava valor, seja econômicas, sociais, aquilo já passa à parte. Né? E se a pessoa nunca se confrontou com isso durante a vida, ou se você nunca colocou na bandeja da sua frente, assim,
o que é realmente importante, isso bate igual um meteoro em cima de você. E é Certo. claro que o que mais representa essa doença, esse fato que você está possivelmente com a sua vida encurtada, é a doença. E a doença se manifesta no câncer em mais de 80% das vezes por dor. Então, E, você junta nesse quadro doloroso, que a pessoa interpreta isso como dor, tudo isso, todas as frustrações, frustrações com o diagnóstico, frustrações de não poder viver, frustrações do tempo, né, que ela perdeu fazendo algo que ela não gostava, tudo. Cara, é por isso que o melhor medicamento, o melhor procedimento, muitas vezes não consegue atingir o sofrimento desse paciente. Então é esse algo sofrimento, extremamente complexo. ele é diferente no idoso? A Vera te elogiou muito, falou fantástica essa visão, e ela está com 77 anos. Aí eu fiquei pensando aqui, quando você traz essa percepção da consciência do tempo mais curto, a dor no idoso, ela também tem um outro olhar diferente, ou a dor oncológica, ela traz a questão independente da idade sobre a possibilidade de um encurtamento de vida? Ou seja, quando você conversa sobre dor com o idoso, você traz esse raciocínio pensando no encurtamento de vida, ou o idoso, ele teve um tempo para se preparar para o envelhecimento saudável? Como é que você percebe isso? Eu hoje, né? Hoje, depois de ver. A gente trabalha. Quanto mais perto da morte a gente fica, mais a gente passa a valorizar a vida. Eu, Interessante isso. eu hoje considero a idade um número insignificante. Bonito. Eu acho assim, o idoso, o que eu vejo dos meus pacientes, o que eles me passam, depende de como ele viveu a vida dele. Perfeito. Aqueles idosos que são idosos, mas viveram uma vida plena, que não tem peso, a maneira que não tem peso, assim, não tem peso com a Sim, família, que você vê a maneira que a família conduz, né? Gente, eu tenho paciente que tem que alugar uma van para vir na consulta. Porque vem a mãe, não, a mãe, vem ele, vem neto, vem filho, vem cunhado, e todo mundo querendo carregar o velhinho para lá e a gente carrega o velhinho para cá. Esse paciente ele enfrenta a doença porque morrer é uma designação divina. Então, assim, isso aí a gente sim, não tem poder sobre isso. Todos nós vamos, mais cedo ou mais tarde. sim. Tomara que é mais tarde. É mais tarde. Agora, ter dignidade, ter o direito de lutar por uma vida plena, isso faz parte do nosso trabalho, de auxiliar o paciente. Então a questão do idoso, da dor, depende de muito como que ele viveu a vida. As pessoas morrem conforme elas vivem, Patrícia. É Você não tem a verdade, mínima Carlos dúvida, eu não Marcelo. tenho a mínima dúvida. É verdade. É Aqueles tão que viveram importante uma estar vida falando isso. plena, aquelas pessoas que tiveram uma vida plena, que tiveram uma vida repleta, que amaram o que faziam. Por exemplo, poucas pessoas eu vejo reclamar do trabalho quando elas gostavam do trabalho, incrível que pareça. É verdade. Entendeu? Porque o trabalho nos mantém vivos, assim, provavelmente poucas pessoas reclamaram do trabalho. Agora, aquelas pessoas que viveram uma vida amargurada, fazendo o que não gostava, realmente, normalmente o fim de vida deles é mais complicado. O que eu percebo é que o idoso que viveu uma vida plena, ele enfrenta esse sofrimento da doença com mais sabedoria. Talvez essa seja a palavra que mais se aproxima. E eu Entendo. vejo isso pela intensidade do sintoma físico, que você trata o sintoma físico, o paciente melhora muito mais que outros tipos de paciente. É paciente que, às vezes, você faz uma neurose, por exemplo, ontem mesmo a gente tratou uma senhorinha de 86 anos. O único problema dela é o câncer de pâncreas, o problema dela era a dor no andar superior do abdômen. A gente fez uma neurólise de plexo esplâncnico e hoje a gente passou no quarto, ela está lá rindo e vida que segue. Entendeu? Então, assim, se a questão dela não fosse só o sintoma físico, certamente o sucesso teria sido menor. Então, como que eu respondo essa pergunta? As pessoas morrem conforme elas vivem. Entendeu? Acho que a Perfeito. idade é só um número. Esse E negócio, olha,
Eu vou repetir até a frase que você está falando, coisas muito bonitas, com- complexas, porém simples e muito atuais. A Júlia Maciel, que é uma ótima facilitadora de médicos na comunicação digital, ela repetiu ali: morrer é uma designação divina. É muito bonito isso que você falou. E também, a gente dá valor à vida quando está mais perto da morte. E isso é uma mensagem dessa live. Vamos começar a dar valor para a vida agora. E você trouxe uma questão da dor que eu queria que você repetisse, por favor. Você falou que a dor não é um sintoma. A dor é o quê? A dor é um Você falou, sentimento. a dor é um sentimento. A dor é um sentimento. A dor é um sentimento. Como é que você explica isso na aula? Fala mais um pouquinho. Pessoal, os anestesistas que estão aqui, a gente já vai entrar nas coisas das intervenções. Tem vários oncologistas que me perguntaram: poxa, como é que faz além da morfina, além do tramal? A gente vai entrar nisso aí, tá? Fiquem bem tranquilos. Fala mais um pouquinho disso. A dor é um sentimento, para que a gente consiga ter uma comunicação mais clara com os pacientes, para que eles se sintam acolhidos. Eu vou responder de maneira mais filosófica do que técnica, porque se eu for falar de sistema límbico, córtex pré-frontal, via neotalos, não, eu acho a gente fala lá no congresso, aqui é melhor não. Mas a gente vive e reage ao mundo. Né? A gente reage aos estímulos que chegam. A dor é um estímulo. É um estímulo nociceptivo. E a gente vai reagir conforme o que a gente... Uma palavra, o que a gente perde. O que a gente está perdendo? A gente perde a capacidade de fazer escolhas. Por que a dor crônica destrói o paciente? Socialmente, fisicamente. Pensa bem, você vai assistir um filme que você gosta, tá doendo, você vai namorar, tá doendo, você vai viajar, tá doendo, você gosta de fazer ginástica, tá doendo. Entendeu? E no câncer, como eu já disse, essa dor é um lembrete que ele tem uma doença que pode encurtar a vida dele, que pode tirar ele de fazer as coisas. Então, na verdade, a nocepção é um sintoma físico. É o nervo sendo comprimido, é o tumor invadindo o osso, é o tumor invadindo uma víscera. Isso gera, né, noceptores que vai pelo cérebro. Agora, como isso é interpretado, ele é individual de paciente para paciente e muda de consulta para consulta. Isso é que é bonito. A Melissa está até falando, te aplaudindo também, falando que a dor ela é individualizada. Então é importante que os médicos estejam aqui, todos os cuidadores, fisioterapeutas, psicólogos, é diferente de consulta para consulta. Às vezes na emergência a gente entra no automático, sai prescrevendo um monte de coisa, é diferente. A gente trata a Dona Maria, CPF e tal, mas não é a mesma paciente. Entendeu? Não é a mesma paciente pelas coisas que acontecem na vida dela e não é a mesma paciente por alterações que o tratamento faz. Verdade. O Cláudio adorou a sua barba, viu? O Cláudio adorou a sua barba. O pessoal tá implicando com a minha barba, mas é mais ou menos de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, porque minha barba é muito grossa, começa a machucar a pele. Aí, muito legal. Aí o que eu faço? Eu deixo de vez em quando para dar um alívio na barba. Gente, muito bom. O pessoal falando de compaixão. Cláudio, eu adorei. Ele tá ótimo de barba. Eu tinha visto ele na foto. Eu falei, gente, o máximo. Por falar da dor oncológica, quando eu fui estudar, né, para conversar com você, eu fiquei pensando assim, será que o tratado de oncologia que você escreveu com seus parceiros, de dor na oncologia, eu gosto de ver muitas entrevistas. E aí eu assisti uma entrevista de um fisiculturista americano, até não tem o nome dele, se chama Ronnie, quer ver? Ronnie Coleman. E ele, por ser fisiculturista lá de Louisiana, ele é jovem, tá com 58 anos. Ele já fez mais de 10 cirurgias porque ele machucou muito a coluna pegando muito peso. No entanto, ele é tão feliz por tudo aquilo que ele conquistou que é claro que ele tem muita dor, porque ele não consegue se levantar hoje, Carlos Marcelo. Ele precisa de ajuda, tá? E o cara era um atleta, então assim, e ele não consegue parar de treinar. Aí eu fiquei pensando, aí eu assisti a entrevista foi o cirurgião de coluna que operou ele. Como ele, médico, ficava impressionado com a potência de vida daquele homem diante de tanta dor. Aí a minha pergunta é assim, o tratado que você fez de oncologia na dor na oncologia,
também vai ser útil para esses colegas que cuidam de pacientes com dor crônica, com muita dificuldade de manuseio, mas eles não têm um diagnóstico oncológico. Sim. O tratado de dor oncológica, ele nasceu assim, da total falta de literatura que a gente tem, né? Nós não temos. Então hoje é o único livro em português que aborda o tema. Eu tentei colocar nesse livro tudo que eu tive que aprender sozinho quando eu comecei a tratar a dor do câncer. Então, ele entra desde princípios oncológicos, passando por cuidados paliativos, até o tratamento clínico e passando depois por o tratamento intervencionista da dor, né? Então, então, até por ser a única literatura que a gente tem hoje, eu acredito que ajuda, sim. Ele não fala só de intervenção, né? Ele tem uma parte de intervenção, mas fala muito de conceitos, né? Do que a pessoa precisa saber para tratar um paciente com dor no câncer. Porque é bastante amplo. Então, assim, eu fui colocar tudo que eu não sabia, deu 1.400 páginas. Não, e o pessoal está aqui elogiando muito. A Jaqueline Luna, nossa queridíssima, nossa fada madrinha que nos uniu, ela está falando, o livro é fantástico, então certamente vai ajudar lá o pessoal que cuida do Ronnie Coleman. O Alexandre Galvão, fisioterapeuta, falou, o Ronnie ficou sem andar. Então, esse livro traz uma potência de compreensão do outro. Me fala um pouquinho... antes de fazer outra pergunta, vou fazer uma pergunta que várias pessoas já perguntaram aqui. Como é que você atende criança? Como é que faz para minimizar a dor da criança com câncer? Eu não tenho capacidade de atender criança. Eu tenho 2 filhos pequenos, vou ser muito sincero. Eu tenho 2 filhos pequenos, eu não me sinto apto até hoje, acho que eu já atendi criança, mas eu não me sinto capacitado para isso. Eu só conheço 2 colegas hoje que estão enveredando nesse caminho, e eu espero que eles tenham muito sucesso, porque a gente precisa de referências no tratamento da dor no câncer em criança. Então, um abraço aqui para o Ramon, lá de Vitória, para a Daniela, que está indo aí para São Paulo. E eu acho que são pessoas que estão caminhando para isso. Acho que é uma fronteira que talvez um dia eu atinja, mas eu não tenho essa capacidade. Pessoal, tem 2 filhos pequenos, então... Você se afina mais com outras histórias. Aí uma psicanalista escreveu para você, o não saber é brilhante. Amei isso. Verdade. A gente pode escolher, né? Caso, Marcelo, eu, por exemplo, eu não me afino, tem vários mastologistas aqui, muito obrigada, mas eu não me afino com esse tipo de cirurgia. Tecnicamente, eu fui treinada e qualificada para fazê-las, mas eu não me sinto numa potência máxima de apoiar as mulheres após a ressecção da mama. Então, eu opto por fazer cirurgia pélvica, que eu me fascino, eu gosto. E eu me sinto numa potência máxima de apoiar essas mulheres. Eu acho muito lindo você falar isso. E tem os colegas que vão cuidar das crianças. E existem inúmeros. E eu acho que a criança vai poder fazer a intervenção também, não é verdade? No centro cirúrgico, para melhorar a dor. Tem colegas que já estão caminhando para essa área. Eu conheço só 2, mas há muitos que estão caminhando e eu espero que tenham muito sucesso. Porque precisa, evidentemente que a incidência é bem menor que no adulto, mas quando acontece é devastador para a família, devastador para o pai, porque não é natural, né? Apesar da morte ser um desígnio divino, ninguém quer ver uma criança morrer, né? Então... É um treino, não é verdade, Carlos Marcelo? Entender o cenário de uma forma mais ampla. Ainda, e com sofrimento ainda, isso é inadmissível. Então, maneiras de aliviar esse sofrimento... Aos nossos olhos, aos nossos olhos é inadmissível, tantas coisas que a gente vê. Mas talvez num cenário muito amplo, né, trazendo um contexto aí de espiritualidade, não de religião, existe um significado nesses mistérios, são mistérios da vida, que a gente carrega, a gente que escolheu trabalhar com oncologia, a gente se questiona nisso diariamente, cotidianamente. E esse é um dos motivos da gente estar aqui conversando, expandindo também as nossas dores, os nossos limites. Aí uma psicanalista trouxe, é tão importante a gente saber o nosso limite.
E nós também temos os nossos Sim. limites, as nossas tristezas. Inúmeras vezes eu chorei no banheiro, viu? E precisei me reestruturar para dar seguimento aos novos atendimentos, porque eu também tenho as minhas dores, as minhas histórias pessoais, e alguns pacientes me sensibilizam mais do que os outros, e aos meus olhos eu não consigo entender por quê, mas atrás disso deve ter alguma vibração, alguma frequência que nos afine mais, e quando existe muita afinidade, o sofrimento de fato ele é mais exacerbado e que é um treino também para a gente se qualificar e tornarmos os seres humanos mais em expansão. Porque tudo que nos contrai, uma vez eu ouvi isso de um terapeuta, parece que não é só nosso, é como se a gente chamasse toda aquela dor do universo junto. Então a Sim. gente também precisa, aos pouquinhos, saber devolver aos remetentes aquela dor que não nos pertence, para a gente manter a nossa expansão, mesmo diante da dor. Porque eu sempre falo, a gente pode, mesmo na dor, ser feliz. E a felicidade é uma escolha de um comportamento mental, espiritual, humano, social e coletivo. Me conta mais um pouquinho o que é medicina regenerativa. Como é que é o nome? Regenerativo. O que é medicina regenerativa, que é um dos objetivos do seu instituto, da Clínica Plenos? Ela, inclusive, ela não tem nada a ver com câncer, porque a tela é bastante questionável em pacientes que tiveram doença oncológica. Na verdade, hoje a medicina regenerativa ela trata o corpo humano para tentar regenerar algumas doenças, principalmente para osteomusculares. Aí entra, por exemplo, nos aspirados de medula óssea, no plasma rico em plaquetas, na proloterapia, em questões de dieta, entendeu? Para você, por exemplo, uma tendinose, igual eu operei meu ombro, então uma lesão, por exemplo, articular, onde você pode, por exemplo, fazer tratamento com biológicos, né? Por exemplo, com plasma rico em plaquetas, onde você vai concentrar aqueles fatores, né, pró-inflamatórios e jogar direto na lesão para recuperar. Coloca no local? Por Coloca no exemplo, no local. seu ombro que machucou, colocaria no ombro? Colocaria no ombro. O É próprio o seu paciente. plasma? É o seu sangue? O Que nosso você próprio isola sangue. o plasma? Isso, só que assim, Nunca ouvi falar nisso. Como é que é isso? Não é simplesmente você tirar o sangue, você tem que fazer um preparo com dieta, desenframar, a gente chama de preparo do solo, né? Aí nisso você vai retirar o plasma, concentrar ele rico em plaquetas, você pode fazer, tem várias ações, né? Muito complexo, você pode fazer rico em leucócito, pobre em leucócito. Então você pega, por exemplo, o PRP, que é o plasma rico em plaquetas, ele tem vários fatores, né? Principalmente fatores ativadores relacionados à plaqueta, falar assim para ficar mais simples. E você joga, por exemplo, você tem uma lesão articular no joelho, por exemplo. Aí você coloca aquele material biológico que você mesmo trouxe, né, o próprio paciente trouxe, preparado, no nosso caso aqui a gente prepara no banco de sangue, e faz uma concentração suprafisiológica de fatores pró-inflamatórios ali. Isso funciona como sinalizador, né? Aí você pode ter uma sinalização para condobraços, para você ter uma regeneração, por exemplo, cartilaginosa, regeneração muscular, regeneração de tendão, e por aí vai. Isso já é considerado um procedimento invasivo? É procedimento Usado na invasivo. dor? Eu uso interessante. muito, a gente não usa muito, porque no Brasil ainda não está legalizado, né? Então, eu só O quê? faço... O plasma? o plasma. Dentista pode fazer, médico não pode fazer. É uma das coisas que é bem interessante no nosso país. O Alexandre, fisioterapeuta Galvão, está falando que acelera muito o processo curativo, esse procedimento. Sim. Então, o que eu faço aqui hoje? Hoje eu faço dentro de protocolo de nunca ouvi pesquisa falar da nisso. universidade. É fantástico. Conta pra turma como você machucou o ombro. O Cláudio é uma figura, gente. Cláudio, eu tô adorando o Cláudio nessa live. Quando eu começo a ter vontade de chorar, eu olho pro Cláudio, ele tá falando da barba, tá falando... Conta aí, como é que você se machucou? Eu fui chegar em casa... Cláudio, eu tô amando. Isso aí chama castigo, Patrícia. Você nunca pode fazer ele nada... Ele é seu amigo. Assim, você nunca pode fazer nada na sua vida com má vontade, né? Cláudio, você tá onde? Em Minas Gerais? Escreve aí. Você fez o que de má vontade? Machucou o ombro por causa disso. Gandhi já falava isso. Faça com amor ou não faça.
Conta pra É, gente, então, que isso faz parte da só live. que quando você é casado, essa opção não faça não existe, né? Então você tem faça com má vontade ou faça com boa vontade, mais fácil. Eu fui mudar o bendito de um vaso de planta de lugar aqui, aí eu peguei ele com muito mau Ah, jeito, muita má vontade, vou falar a verdade, foi isso mesmo. Aí aham. rompeu a inserção do cabo longo do bíceps. Que Rompeu na isso? hora, rompeu. Eu fiquei com o braço igual o papai. Aí eu operei no Einstein 5 dias depois e estou recuperando, mas está indo bem. Crochetagem. Nem sei o que é o cabo longo do bíceps. Caramba, o fisioterapeuta falou que deve usar crochetagem. Alexandre Galvão tá dando essa dica. Nem sei o que significa isso. Ah, usaram o Bom, parafuso, que não é minha área também. Eu sei que meu ombro tá bem você mais caro agora. operou? Você Operei, operou? operei. Você vivenciou a dor física de fato. Afinal, a dor é um sentimento. Você, como homem, é Operei muito com. sábio. Você já entendeu qual foi o processo. Dizem que só da gente trazer do inconsciente para o consciente já é um salto quântico para a cura. Então você já trouxe para a consciência. Fiz com má vontade mesmo, peguei de mau jeito. É, Caramba, operou. Ô, Cláudio, para de rir. O operei, Caio tá operei. rindo também. Seus amigos são uma figura, gente. Lesão de Aí, manguito. Ixi, Maria. aí eu Você tá bem? rompei, eu Você tá operei. bem? Meu ombro agora tá recuperando bem. Tá bem mais caro, né? Então colocaram um parafuso bem caro. Tá aqui funcionando, Ai, beleza. ai, que bom. Nossa, tem muita disciplina, não é? Até um abraço aqui Olha, pro Dr. Beno. O Beno me operou lá no Einstein, cara, fantástico. Eu tenho que certeza que meu ombro vai bacana. ficar zerado. Eu também. Já tô sentindo aí boas energias. Foi direita ou foi esquerda? Foi o direito. Direito, do lado Foi o direito. masculino. Isso. Olha, E nunca mais acho que carregue vaso de planta com má vontade. isso aí. Gandhi sempre disse: faça com amor ou não faça. É, Gente, essa... passou muito rápido. A gente já tem quase uma hora de live, mas dizem que o Instagram não corta mais. Então, se começar a contagem regressiva, eu te aviso. O Jack tá morrendo de rir, o Cláudio também, seus amigos são uma figura. Gustavo também, tô adorando. Olha só, a anestesiologista Jaqueline perguntou assim: como é feita a avaliação para iniciar o uso do antidepressivo no paciente oncológico? E qual antidepressivo que geralmente deve ser mais utilizado em paciente com dor oncológica? E se tem cabimento usar o antidepressivo ou seria só com psiquiatra? Não, acho que no tratamento da dor, se o paciente ele é eutímico, né? Ou seja, se ele não tem sintomatologia, você usa o antidepressivo se você tem um objetivo terapêutico como adjuvante. Hum, Agora, no paciente oncológico, você pode relativizar, é o que a gente faz, essa questão fisiopatológica da dor. Porque o paciente, ele requer, entre os várias sintomatologias que ele tem, não que eu esteja advogando para o uso do antidepressivo para tratar tristezas, não. Mas sim, você ótimo. melhora a performance do paciente. E é muito difícil um paciente com diagnóstico que ameaça a vida ser um paciente eutímico, né? Ou seja, sem nenhum sintoma psicossocial. E quando você Hum, associa antidepressivos que têm efeito conhecido também na dor, desses você tem bom respaldo na literatura para duloxetina, né? Isso são os que a gente tem melhor respaldo. Agora você pode falar dos triciclos. Os triciclos têm efeito na dor em dose baixa, não em dose antidepressiva. Então, se você for usar ele como antidepressivo, você vai usar doses mais altas, que associa talvez com alguns efeitos colaterais. Então, talvez eu prefira, nesse caso, ainda mantenho o uso da duloxetina, que é o que tem mais, é o que você tem mais evidência robusta na literatura, e quando que né? você avalia o início do uso do antidepressivo? Eu não Como eu sei. disse, o paciente ele muda de semana a semana. Verdade. Mas eu procuro fazer o mais precoce possível. É muito comum os Ah, pacientes que ter interessante. pelo menos um sintoma que já seja alguma indicação. A indicação dele é clássica é para neuropatia, né? No caso do paciente oncológico. Né? Para neuropatias periféricas, polineuropatias, principalmente para neuropatia pós-químio, que é uma incidência altíssima. Para dor generalizada, que acontece muito nesse paciente, principalmente o paciente fica muito acamado. E para dor neuropática clássica, que tem mais de 50% dos pacientes oncológicos já tem. Então, você vai ter substrato fisiopatológico para prescrição.
Então, como a gente já tem um componente psicossocial associado, eu prefiro iniciar com um antidepressivo que tenha esse efeito. Saindo, por exemplo, do paciente não oncológico, pode dar preferência, por exemplo, para o uso dos antidepressivos tricíclicos, né? Que você usa em doses mais baixas. Então, eu basicamente uso muito a duloxetina, primeiro porque ela tem um efeito analgésico melhor do que outros antidepressivos. E ela é o que tem Interessante. mais respaldo na literatura. Agora, aquele paciente com depressão como doença associada, às vezes a duloxetina requer doses mais altas que o paciente não tolera. Então a gente pode abrir mão de outros antidepressivos, talvez a venlafaxina, que o paciente tolera doses maiores. Só que a venlafaxina, a experiência que a gente tem, o que a literatura respalda, é que ela não tem o mesmo efeito analgésico, apesar de, tecnicamente falando, ser um antidepressivo melhor. Então, avaliação do Entendi. paciente. Interessante, você usa precoce. Interessante, ótima mensagem. E como que é feita essa percepção psicossocial? Parece óbvia, mas não é. Como é que a gente tem esse olhar? Consulta, retorno, a gente avalia, às vezes, linguagem não verbal, às vezes a gente avalia insights de palavras, às vezes a gente avalia como que o paciente está reagindo diretamente com aquele sofrimento que está sendo empregado a ele, pela doença, ou pela possibilidade de terminalidade, ou pelo próprio tratamento. Mas é muito... Eu te falo para Você faz você... boas perguntas, então, Boas perguntas. não é? Mas é muito É, difícil, Patrícia. exatamente. Você faz boas perguntas. É muito difícil você ter um paciente em tratamento oncológico, seja ele químio, rádio ou pós-cirúrgico, que não tenha uma indicação fisiopatológica para o uso de adjuvante. É muito raro isso, não é algo comum. Interessante. Não é algo comum. Então, assim, Nossa, que bonito, porque isso para você é óbvio. Para mim, como cirurgiã, não é não. E os meus colegas oncologistas clínicos aqui que estão aqui também não usam muito não, viu? O pessoal aqui está perguntando se você considera a acupuntura como um apoio adjuvante. Se você tem experiência sobre isso, se acha que vale a pena. sim, quando você tem distúrbios osteomusculares associados, sim. E a acupuntura realizada por um médico de maneira... Além de ajudar em distúrbios osteomusculares, que acho que a síndrome miofacial, principalmente, 100% dos pacientes oncológicos têm. Né? E muitos médicos nem sabem o que é síndrome miofacial, infelizmente. Agora, a acupuntura, principalmente aquela acupuntura real, realizada por um médico, que fica ali ao lado do paciente, ela tem o efeito terapêutico da acupuntura e tem o efeito terapêutico do toque, tem o efeito terapêutico da conversa, tem aquele efeito terapêutico do médico perto do paciente. Eu posso falar por experiência que a gente caminha, aquela acupuntura de atacado, ela dá algum efeito muscular, como dá o agulhamento, mas o colega acupunturista que a gente costuma encaminhar paciente quando encaminha, ele faz esse tratamento muito próximo do paciente. Eu acho que ele não precisaria nem das agulhas para melhorar o paciente. Tanto que essa proximidade são vários efeitos, né? Mas Olha que bonito isso. É verdade. eu concordo com o uso e eu acho que ele é bastante salutar, principalmente para distúrbios osteomusculares. E 100% dos pacientes têm. Interessante. 100% E dos pacientes olha, têm. a Patrícia Magalhães, jornalista, ela perguntou quais são as opções de tratamento para dor crônica no câncer. A dor crônica do câncer, ela é... Hoje, graças a Deus, né? A gente já tem uma entidade, né? Que está cada vez aumentando mais, graças a Deus novamente, que é o sobrevivente de câncer. Né? Que é aquele paciente que sobrevive à doença, que não existia. Se você pegar Sim, gráficos aí de isso mesmo. perspectiva, o tratamento da dor crônica oncológica, ela não difere da dor crônica por outras razões. Então, depende do quadro. O que é muito comum em pacientes são dores pós-operatórias e principalmente dor neuropática. Por exemplo, você falou muito bem de câncer de mama. A incidência de neuropatia periférica associada à quimioterapia em câncer de mama é altíssima. É altíssima. Então, esses pacientes serão tratados conforme a patologia, igual a dor crônica comum.
não oncológica. Uhum. Então, por exemplo, câncer de mama, você pode fazer uso de anticonvulsivantes, você pode fazer uso de antidepressivos, né, para essa neuropatia pós-químio. Você pode, ser necessário, o uso de terapias intervencionistas. Você tem, por exemplo, a toxina botulínica, em alguns casos, por exemplo, dor neuropática localizada relacionada à radioterapia, por exemplo, é uma alternativa. Até terapias extremamente Aplica avançadas. a toxínica, o Botox ali na É, área? Tipo do quê? Da isso. mama que você está falando? Não, a toxina botulínica com essa finalidade terapêutica, ela é aplicada diretamente na área de lesão. Apesar que Na hora dá que dói? na área que dói, ela tem um Gente, efeito, sério? ela tem, Interessante, porque olha só, uma outra. Perdão, deixa eu só ver aqui, porque eu tô pensando assim, eu não sabia disso não, sabe? Tô aprendendo um monte com você. Eu não sabia que paralisar, a ideia é paralisar um pouquinho ali não, a não, sensação, não, não, seria isso? não, Que não, diminui. ela age, assim, até para não dar sono às vezes alguém que está assistindo, ela age lá na medula, ela age lá no corno do cérebro da medula, Mas melhora, melhora a dor. nos Porque, neurônios que chamam neurônios WDR. Então ela porque assim, olha tem só que efeito legal você tá central. falando, Carlos Marcelo. Tem efeito central. Efeito central. Chocante, porque olha só, uma outra pergunta era até da Márcia, que ela falou o seguinte: é normal continuar sentindo dor na relação sexual? Isso é o cotidiano no meu consultório, já que eu faço ginecologia preventiva e ginecologia oncológica. Aí ela traz assim: continuar a sentir é normal, é comum sentir dor na relação sexual após 10 anos de tratamento do câncer de colo do útero? Provavelmente ela recebeu radioterapia, ou fez cirurgia, a vagina ficou mais encurtada. Aí, como é que melhora? Eu estou vendo ali a Rosana Luciano, uma grande fisioterapeuta pélvica aqui do Rio. Ela usa muitas ferramentas com a fisioterapia no local da vagina, da vulva, mas pô, eu não sei, tá? Eu não sei mesmo. Vou fazer uma pergunta aqui de acadêmico. Pode aplicar o Botox ali? A Pode, toxina pode, botulínica? Para pode, minimizar a dor na penetração peniana? pode. Agora, assim, a gente tem que identificar a causa, né? Essas causas Pois é, podem estar ligadas ao neuroreceptor inúmeras chamado coisas. TRPV1, né? Então, se tiver ligado ao TRPV1, que dá aquela dor em queimação, principalmente, aquela dor de formiga que fica queimando, né? Talvez a toxina botulínica seja mais eficaz. Agora, dentro da Interessantíssimo. fisioterapia, eu acho que assim, a fisioterapia é a base da medicina da dor, não existe medicina da dor sem fisioterapia. E as Que bonito você fisioterapeutas, falar isso. e as Fantástico. fisioterapeutas pélvicas são anjos que Deus colocou aí na Terra, né? Porque Os ela, fisioterapeutas estão escrevendo ali, provavelmente ela não fez fisioterapia. Amei. é, E aí, simultaneamente, você falou, os fisioterapeutas não, são para a você ter base, uma sensacional. ideia, a Plenos, ela tem, na área que eu atendo, ela tem 700 800 metros quadrados. 500 metros quadrados são da fisioterapia. O meu é um consultório só. O quase todo é Olha, fisioterapia. Não e a existe, equipe da psicologia? Fiquei curiosa. A temos equipe... psicólogo também. Ela tem de Opa. todos os pacientes. Assim, é uma questão que eu coloquei na clínica. Todos os Ah, pacientes têm que ser reabilitados. Todos. Que é o sucesso sensacional. de você ter uma. Sensacional. E se o Se eu paciente pegar a não quer ir, média. Carlos Marcelo? Se o paciente fala, não quero ir no psicólogo. Você está vendo ali um cenário bem tenso de situações emocionais, mas o paciente fala, não quero. Aí eu Respeita, né? posso não querer tratar. Não, eu posso não querer tratar ele também, né? Ai, amei. Ai, tô amando. Porque É verdade. olha E só, como é que a gente Patrícia. vai fazer um tratamento multidisciplinar se a pessoa também não quer se Olha, ajudar? Carlos olha, assim, Marcelo, I love you. porque é o seguinte, a Sim, medicina, quando você considera ela um comércio, você faz tudo que o paciente quer. eu amei. Se você, por exemplo, na minha situação, que trabalho com algumas terapias que são extremamente caras, né? Se o Sim. paciente chegar para mim e falar assim, eu vim aqui porque você fez radiofrequência na coluna do meu vizinho e ele melhorou. Aí você Aham. olha, tá lá, visivelmente acima do peso, sedentário, fumante, e eu não quero fazer fisioterapia. Então você vai querer tratar com outro, porque eu não posso. Amei. é, assim, você vai, Não dá faz a pra gente caminhar procedimento, sozinho, não é? não Claro. dá, ainda mais dor crônica, Amei. você não consegue. Amei. Você vai dispor seu tempo, você vai tirar o dinheiro do paciente, e você vai estar ajudando ele a se enganar. Essa não é a medicina que eu escolhi para fazer.
Sensacional, muito obrigada. Nossa, foi muito bonito ouvir isso, foi muito importante. Os residentes Porque do assim, começo assustam, sabe? Porque acha assim, poxa, o paciente tá lá, vai fazer o procedimento, cara, ele foi lá para fazer. Não, porque assim, o que que eu quero? Mas eu tô aí, por amando. exemplo, Claro, você quer a- oferecer o melhor e tentar. é, Então, deixa eu só entender, a pessoa, todos precisam passar pela psicologia, a todos que têm grande indicação, maioria pelo fisioterapeuta, todos que têm indicação de todos passar têm pela indicação. psicologia. Agora, 100% dos pacientes passam pela enfermagem, que é a primeira pessoa que atende o paciente dentro da clínica, para fazer. Quem coordena o cuidado é a enfermagem, né? Ela que tem que saber. Aí depois passa por mim e praticamente 100% passa na fisioterapia, e aqueles que têm indicação passam no psicólogo, e os que têm indicação já tem nutricionista também. A gente Ah, é, a trabalha. pessoa da nutrição tá aqui falando. O pessoal tá falando, acredite, ele faz isso mesmo. Cláudio, e eu É. acho isso maravilhoso para o paciente. Aí uns sai O cara, o bravos, Cláudio outros é muito sai. doido. O Cláudio está perguntando se você pinta a barba ou só o cabelo. Ô, Cláudio, você é A uma figura. tecnologia, a tecnologia existe para quê? Para O, melhorar o o Cláudio, mundo. o Cláudio trouxe as vírgulas da live. Muito obrigada. Tanta figuraça. Olha, amei. A questão, assim, para a gente começar a fechar, porque passa muito rápido, a gente vai voltar para conversar, viu? Porque eu estou Sim, aprendendo claro. demais e muitas pessoas estão curtindo. Muitíssimo obrigada mesmo. Assim, os oncologistas clínicos falam que é um aprendizado, manuseio com medicações, com morfina, com tramadol, com não sei o que, não sei o que. E às vezes eles pedem a avaliação do especialista em dor, pensando que o colega vai fazer alguma intervenção. E às vezes o colega não faz, repete a medicação. Alguns oncologistas pediram para te perguntar isso. O especialista em dor, você já trouxe uma potência tão mais ampla. O especialista em dor, ele vai ter uma avaliação do psicológico, da fisioterapia, da nutrição, a enfermeira fazendo uma triagem de início, então vai ter um olhar muito mais refinado, muito mais amplo daquele cenário. Mas geralmente quando o paciente já está sendo visto por um oncologista, já sendo medicado com muitos opiáceos, você tende a fazer intervenção? Ou Aí- você dá uma mexida não. na Olha, receita? a intervenção, ela. Se eu falar, é claro que existe muita cuidado holístico, muita filosofia na dor oncológica, mas você não consegue bater papo com um tumor que está invadindo o osso, com um tumor que está invadindo uma vista. Isso vai doer. Então, eu não tenho a mínima dúvida, eu defendo isso em todo congresso que eu vou, toda aula que eu dou. A intervenção, quanto mais precoce, mais eficaz ela será para o paciente. Mais Ah, qualidade de vida ela vai trazer. sensacional! Não é para ficar É, esperando é, até entrar numa exaustão. Porque sofrimento, como disse a não, não, psicanalista não. aí, mas isso vai deteriorando com o ser humano. Você já Não, entra com a não. intervenção precoce. Assim que ela se torna evidente, Interessante. ela é realizada. Eu advogo, Ah, estou escrevendo sobre isso, espero publicar esse ano ainda, no máximo ano que vem. sensacional. A intervenção ela deve ser realizada como segundo degrau da escada analgésica, não como quarto, né, que nem existe, né? A intervenção em alguns casos, mas isso você faz intervenção em todo mundo? É claro que não. Sensacional. Mas você sabe, se você tem, por exemplo, um câncer de pâncreas, já com metástase, né, você sabe que isso vai evoluir com dor. Então, para que você vai Uhum. esperar o paciente ter uma dor excruciante para realizar, por exemplo, uma neurólise de esplâncton que você vai poder ajudar esse paciente mais? Né? Você reduz o uso de opioides, você melhora a Sensacional. qualidade de vida. Então, eu faço a intervenção, ela quanto mais precoce, melhor. Faço Isso é a extremamente. diferença e a potência do especialista, pessoal, porque, ó, Carlos Marcelo de Barros, vários pacientes me escreveram no privado, ali na caixinha, e falaram assim, será que eu vou conseguir um dia tirar essa dor? Será que ela sempre vai estar presente? Foi tratada já há um tempão e continua com dor? Eu acho realmente que aí, acho não, tenho certeza, é a potência do olhar do especialista, sabe? Você Sim. está me trazendo tanta informação e tanta nutrição interessante, intelectual, emocional, sistêmica, orgânica, espiritual, que esses pacientes precisam ser vistos por um especialista. E que esse especialista, Sim. sem dúvida, vai fazer a diferença. Porque muitas vezes o colega fica, eu amei, alguém escreveu ali, o nomezinho dela não está no nome dela, é
A Janel. Ela falou, vários médicos vão achar que nós estamos loucos, mas essa abordagem, ela é multidisciplinar e interdisciplinar, sem dúvida. O pessoal perguntando onde é que fica a sua clínica. O pessoal já quer marcar consulta, está desesperado. Olha, fica em Alfenas, em Minas Gerais, mas ele faz atendimento online também. Vale a pena. A potência do especialista, eu amo o generalista. O generalista, ele tem a sua potência na medicina e no cuidado, mas de fato, na oncologia, a união das várias especialidades e o olhar de um especialista de dor e cuidado paliativo como você traz muita diferença. E muitos paliativistas não têm um olhar tão refinado de dor como você tem. Então, é uma junção muito bonita, muito bonita. E muitos oncologistas consideram paliativistas, mas no fundo não tiveram treino para ser paliativista. Então, eles só acham. É quando a gente acha que está sendo compreendido pelo paciente, na verdade, o paciente sai do consultório e joga a receita fora. Então, essa é uma das potências desse nosso encontro hoje. Olha, o pessoal está adorando. O maior veneno, né, da medicina é o efeito Dunning-Kruger. Eu acho que... O que é isso? Acho que todo mundo convém, senão a gente vai gastar muito tempo explicando, convém dar uma lida sobre o efeito Dunning-Kruger, que ele mostra assim, quanto menos você sabe sobre uma coisa, mais certeza você tem sobre ela. Então, e isso tem vários efeitos. A gente viu isso claramente é verdade. com os tratamentos de Facebook, né? Então, pessoas que você sabe são pessoas sabidamente com conhecimento grande em alguma área, mas dando palpite assim absurdo sobre outras. Então, o efeito Dunning-Kruger ele é interessantíssimo. Aconselho todo mundo a dar uma lida sobre isso. Foi um trabalho fantástico de dois psicólogos americanos. Esse trabalho foi premiado, se não me engano, eles ganharam o Nobel com esse estudo. Fantástico, fantástico, fantástico. E depois ele mostra, é muito comum quando a gente está aprendendo inglês. Você aprende meia dúzia de palavras, você acha que é fluente. Aí depois, quando você sabe mais, você acha que você não sabe nada. Então, assim, à medida que você... O residente, assim, É isso mesmo. já viu o R1 no final de R1? Que ele acha que sabe mais do que o staff? E depois Sim. no R2 ele descobre que não sabe nada e fica até meio depressivo e não fala nada. E depois que... Por exemplo, o nível de confiança de uma resposta, ele é maior em quem não sabe nada do que no expert. Então, Sim. Esse sensacional você falar isso. O veneno da medicina. Eu dei uma lida bastante dele. E outra coisa que eu aconselho também a quem atua com esses pacientes a dar uma estudada, apesar que é extremamente difícil, mas eu tento, é a teoria dos jogos, né, da teoria de Nash. Nash também ganhou o prêmio Nobel por isso. Acho que é bem interessante para a gente entender, né, um pouco da percepção de mundo dos pacientes. E também tem bastante material interessante aí na internet, não precisa nem se aprofundar demais. Nossa, teoria dos jogos e efeito Dunning-Kruger. Eu acho que agrega muito para o nosso dia a dia. Não, vamos anotar isso aí. O pessoal agradeço que colocaram ali Clínica Pleno, está com o telefone na linha. Façam contato. Olha, muito bonito. Para finalizar, eu vou te trazer uma última pergunta, que é muito simples. O que você gosta mais de ensinar? Sobre intervenção, sobre medicação, ou sobre o cuidado do outro com uma forma mais plena, despertar no estudante esse olhar humanista, que parece óbvio, mas não é. Você sabe que é a primeira vez que alguém me pergunta isso, e eu ouvi na pergunta, eu estou aqui pensando, eu não consegui dissociar isso ainda. Ai, então, eu acho que tratar a dor é as três coisas. Já respondeu. Ai, Carlos Marcel de Barros. Olha... Eu não consegui dissociar isso aí. Você me perguntou, como nunca ninguém me perguntou, eu fiquei aqui pensando, gente, o que é? Mas você não consegue dissociar, porque é tudo. É tudo. Tratar a dor é tudo isso. É tudo. Agora, sim, a intervenção, ela é uma paixão, né? Ela é algo, se eu falar que não me move, é algo que me move, sim. Eu acho que eu tenho alguns orgulhos, né? Então, intervenção por exemplo, acho que olha só, um serviço aqui no interior de Minas Gerais, né? No meio, assim, equidistante, né? Eu brinco com o Paulo Renato. A Alfenas, ela é tão privilegiada que ela está 360 quilômetros do Rio, 300 de São Paulo, 330 de Belo Horizonte, ou seja, equidistante, longe das três.
Mas, por exemplo, o meu Ah, serviço está entre os 4 serviços que mais implantaram bomba infusora de morfina no Brasil ano passado. Entendeu? Então, sensacional. só eu que faço milagre? Não, eu acho que todo mundo deveria fazer. Sim. Ninguém precisa viver com dor, não. Ai, A dor física, exato. a dor física tem tratamento e tratamento extremamente eficazes. Não há razão para as pessoas terem dor, não. Já basta a dor da alma, porque essa aí às vezes a gente não consegue tocar. Sim, é verdade. Eu amo esse tema, viu? De dor na alma, e o que a alma diz, qual é o seu propósito do seu espírito. Eu acho isso muito bonito. Sim, E talvez sim, a gente tá aqui nessa existência para curar essa dor. É uma grande oportunidade. E curando a dor da alma, talvez a dor física seja menor, e mesmo na tristeza, a felicidade seja encontrada. Tem muitas pessoas escrevendo coisas lindíssimas para você. As pessoas te adoram, te amam, te admiram. Eu estou muito feliz desse nosso encontro. Estou muito feliz mesmo. Você nem imagina como. Eu sinto uma expansão, uma imensa explosão cósmica. Muito obrigada pelo seu olhar. Eu quero voltar conversando com você. Muitas pessoas me perguntaram sobre o uso da cannabis na manipulação de comprimido para abrir apetite, para trazer bem-estar. Eu acho que a gente pode deixar para talvez uma outra conversa, não esse aí é um sei. tema que Ó, eu falo bastante, bem tranquilamente. Inclusive, até. São as coisas que a vida vai levando. Eu acho que a discussão psicossocial da cannabis está tirando dos pacientes a oportunidade terapêutica. obrigada Porque, por falar isso. Uhum, primeira coisa, né, eu falo isso, muita gente arregala o olho, que depois eu vou explicar por quê. Maconha medicinal simplesmente não existe. sim, Cannabis medicinal simplesmente não existe. Aí, quando eu falo isso, as pessoas pensam que já vai vir um discurso contra. Primeiro, que eu tenho artigo escrito, publicação, entrevista favorável à legalização do uso recreacional. Aí dá um bug, né? Ué, mas como que ele fala que maconha medicinal não existe e depois vem. Olha, gente, o que eu falo é o seguinte: essa discussão da maconha medicinal está tirando dos pacientes a oportunidade de ter acesso a medicamentos que são os canabinoides, que têm forte potencial terapêutico para inúmeras situações. Então, vamos separar isso. Quando você pega os opioides, o ópio é uma droga, heroína, é derivada do ópio. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, o que eu não posso aceitar como médico é se advogar uma liberação de você plantar no fundo da sua casa, fazer uma xaropada e falar que aquilo é remédio, que isso nunca vai ser remédio. Porque varia, eu verdade. preciso saber o que você toma. Então, separar-se essa discussão, nós vamos levar os pacientes o quê? Os canabinoides, que têm potencial terapêutico que a gente nem sabe ainda. Né? Na dor de Verdade. câncer, eu prescrevo para alguns pacientes meus, com resultados bons, porque elas são drogas que agem em vários sintomas que são muito importantes, não só na dor. Talvez o efeito analgésico até não seja lá essas coisas, mas ela melhora o apetite, melhora o sono, melhora a percepção de mundo, Exato. melhora a fadiga, melhora. Então, quando ela melhora várias coisas, ela melhora o paciente. Agora, o que atrapalha? O que atrapalha é essa discussão da maconha medicinal, que não existe. Nós temos que desmistificar para os pacientes terem acesso aos canabinoides, e principalmente mais barato, né? Porque é caríssimo para nossa realidade. Tem que Sim. baratear. Ó, o pessoal de Varginha agradecendo. É verdade. Acho que vale a gente fazer uma live só sobre isso, viu? Vai ser um prazer, Quando você porque é tão quiser. importante, né? Ah, querido. Olha, nossa, eu quero que você, antes da gente finalizar, eu vou te agradecer demais. Uma honra ter você aqui, um Honra prazer foi te minha. conhecer. Prazer. É uma delícia conversar com você. Você tem uma expansão de consciência, de visão e uma responsabilidade consigo mesmo e com os outros gigantesca. E isso traz uma expansão para o planeta Terra. É muito bom que você aceitou estar entre nós, que você esteja encarnado nessa existência, trazendo tudo que você traz. E muitas coisas ainda você fará. E eu quero ter o prazer de poder te apoiar e estar junto nessa jornada. Porque com parcerias e afinidades, tudo fica muito mais fácil.
Então, muito obrigada mesmo. E fica à vontade de falar a última coisa que você queira falar para as pessoas. Tem muitas pessoas que te amam aqui, muitas pessoas te elogiando, muitas pessoas sendo muito gratas pela tua presença na tua cidade, na região. Eu só tenho que te agradecer. Eu acho que a nossa função não é essa. Eu acho que toda vez que você puder levar, né, as pessoas a olhar com mais carinho para o tratamento dos pacientes, eu acho que a nossa missão é isso. A gente já recebe muitos prêmios de Deus, do universo, cada um nomeia de uma maneira. Eu acho que servir de exemplo aos outros é uma responsabilidade muito grande. Não quero servir de exemplo para ninguém, não, mas acho que pelo menos o que aconteceu aqui, uma cidade do interior, né, uma cidade, não é uma cidade universitária, evidentemente, mas que pelo menos as pessoas possam esperar e ver assim, que é possível fazer em qualquer lugar. É Sim, possível, não é impossível. Não fiz nada sim. de extraterrestre, nada de fora do normal. Não, você tem Então, compromisso. Você tem compromisso, determinação e você acreditou num propósito e vive alinhado com ele. Isso é muito bonito, quando a pessoa tem um propósito e tem atitudes alinhadas com esse propósito. que você não Então, pode falar muita uma coisa. gratidão. Então, eu que Exato, você falou isso lá no início. O Paulo Renato está falando aqui uma coisa muito boa, que vai ter um encontro em abril de treinamento de abril, pessoas. Fala um a pouquinho disso. gente, junto com o Singular Cursos, nós realizamos um curso intensivo, né? Porque a gente sabe da dificuldade das pessoas, tem gente do Brasil inteiro. No Rio de Janeiro, aí na sua terra, né? Que eu estou aí na terra do professor Paulo Renato, Coisa boa, vai ser presencial? presencial, que Ah, que com bacana. todas as medidas protetivas, né? Quase 100% das Ah, pessoas já estarão vacinadas nessa época, né? Do público-alvo, né? Então, ele é um curso presencial, é um curso intensivo de 40 horas de dor no câncer e mais um ah, dia somente de intervenção. Esse curso onde que será as aí pessoas podem achar a informação sobre esse curso? no meu Paulo Instagram Renato, também, escreve aqui pra no gente. Tem no WhatsApp Instagram, ótimo. e no site do singularcursos.com.br e no Ah, telefone que o Paulo Renato deve estar escrevendo aí. de Pra, 19 a 24 de abril. Fantástico, Singular Cursos, perfeito. o Melissa, a curso gente vai também está ser aí emocionada com a tua presença. o curso é aí ali na Barra da Tijuca, lá no ICAD. No ICAD, vai ter cadáver lab e tudo? Vai ter cadáver lab no dia 24. Então, nós vamos fazer Sensacional. Ah, eu vou lá te todos os. conhecer. Sim, claro. Todos os procedimentos, todos os procedimentos oncológicos serão. Vai ter uma aula teórica sobre as indicações e o professor Paulo Caramba, que Renato, legal. eu e o professor Fabrício Assis, iremos realizar o procedimento em cadáver ao vivo para demonstrar para os alunos, para as pessoas verem, poderem entender como que se faz, como que se indica. Então, na verdade, são Sensacional. 50 horas, são 48 horas aulas de curso intensivo de dor no câncer. É Top o curso, segundo, muito bom. O pessoal que já fez amou. o ano passado já fez, assim, quem quiser fazer, aconselho a fazer reserva. O ano passado, mais de 30 alunos ficaram de Sim, fora, né, porque as vagas são limitadas. sim. Então, Ah, obrigada. Paulo Renato colocou ali o contato da inscrição. Vamos divulgar. Paulo Renato, conte comigo aqui no Rio de Janeiro. Com certeza, vou espalhar lá no INCA. E eu te com todos os meus mandei parceiros da oncologia. Mandou. Eu já comecei a mandar para os anestesiologistas, mas agora, depois da nossa conversa, amplificou a minha visão. Eu vou mandar Não, para os esse é um ortopedistas, curso para para inúmeras todos, pessoas. Sim, para eu não tinha nem. fisioterapeutas, para Olha, eu nem tinha anestesia, para os percebido. enfermeiros. Ah, não precisa ser médico? Não, Fisioterapeuta não. também? Ah, nossa, Fisioterapeuta. acabou a live, eu vou mandar para um monte de gente. Amei. Para todas as pessoas Olha que como é estão envolvidas importante a no gente se tratamento. comunicar. Talvez o dia extra, né, que é o dia da intervenção, ele seja de maior interesse para médicos, mas o curso em si, ele é um curso multiprofissional, então assim, todos podem participar e entender. Sensacional, meu É um curso querido. baseado no meu livro, né? Então, assim, segue até a sequência do livro, então não tem erro. Ai, quantas coisas, quantos legados para a humanidade. Muito bom. Você vai amar o IRCAD, ele está muito bem estruturado. O curso Bem-vindo ao ano Rio de passado foi Janeiro. lá, Já foi, né? É, já já foi. conhece. Olha, um Já está prazer. matriculando, então. Ai, gente,
Então a gente vai começar a se despedir. Muito obrigada por todos que ficaram com a gente até agora. Muito obrigada a todos que entraram e saíram. Muito obrigada por deixar a gente entrar na vida de vocês nessa noite de terça-feira de carnaval, de 16 de fevereiro, nessa lua nova. Ah, Carlos Marcelo de Barros, gratidão, gratidão. A conexão está feita. Muitíssimo obrigada mesmo. Vou salvar a live, vai ficar lá no meu IGTV para a gente assistir de novo, para vocês compartilharem. Vou estar divulgando o curso com certeza. Ali, o pessoal já está falando que vai escrever no curso. Muito bom. Um beijo. Carlos Marcelo, muito obrigada mesmo. Uma boa noite para você. Vamos fazer a vida dos pacientes melhor. Com certeza. Ajudando as pessoas, a gente se ajuda. Um beijo, querido. Muito obrigada mesmo. Obrigada, pessoal, por tudo. Tchau, até breve. Até breve.